Para você que acompanha o canal Valor Entrevista, estamos começando mais um vídeo em alto nível. Olha só quem eu tenho aqui ao meu lado, ex-prefeito da cidade de Blumenau, também foi candidato a vice-governador em 2018 e hoje nós vamos trocar uma ideia com o atual pré-candidato a deputado estadual e ele vai falar qual é o partido, quais são as ideias que ele tem para esse novo desafio. Ao meu lado, Napoleão Bernardi. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer te receber. Fala, querido. Obrigado pela oportunidade. Bom estar mais uma vez aqui no Valor Entrevista. O Valor é especial. Você viu que mudou o cenário aqui, mudou tudo. Exatamente. Aqui. Passo a passo. Muito legal, muito legal. Parabéns, viu, Alan? É muito bom estar aqui do teu lado. É bom estar no Valor mais uma vez. Conversar com a gente amiga aqui. Enfim, de todo o Brasil que acompanha, né? Mas notadamente de Gaspar, do nosso querido Vale Europeu. O Gaspar aqui, o coração do Vale. Coisa maravilhosa estar por aqui mais uma etapa e mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Hoje, capital nacional da moda infantil, né? Exatamente, uma referência. Aí conquistado recentemente. Napoleão, nos últimos 4 anos você esteve afastado da vida pública. O que motivou isso e quais foram as suas atividades neste período? Só para o pessoal aí refrescar a memória. Legal. Eu penso que quando a gente está num mandato, dedicação total, integral, incondicional ao mandato. Enquanto fui vereador, enquanto fui 2 vezes prefeito, 100% de foco, de ênfase, de dedicação ao exercício dos mandatos, honrando a confiança que as pessoas depositaram na gente. E eu penso que depois do mandato, vida que segue. Então, após a prefeitura, eu fiz exatamente o que eu fazia antes da prefeitura. Voltei à sala de aula como professor. Legal. Voltei à sala de aula, inclusive, como aluno do doutorado na área do direito público. Voltei a advogar, tornei pai, escrevi um livro na área do direito. Já plantou uma árvore. Eu penso o seguinte, às vezes as pessoas... É uma coisa muito curiosa nela, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas né, o sujeito é um pouco afastado, né? Enquanto a gente não tem cargo público, óbvio que a gente tem menos visibilidade, claro. É natural. Mas, por outro lado, também as pessoas reclamam do carreirismo político. E eu optei justamente em não ter o carreirismo político. Fui eleito vereador uma vez, fui eleito prefeito 2 vezes e depois fui tocando a minha vida normalmente exatamente naquilo que eu fazia antes da política, o que é importante. Passei um tempo sem partido, isso tudo me levou a muito amadurecimento, muita maturidade, muito aprendizado, muita vivência, que agora, no eventual mandato de deputado estadual, vai ser muito útil para defender mais pautas importantes em favor de Gaspar, aqui do coração do Vale Europeu, do Vale Itajaí de Santa Catarina. Ô Napoleão, e me responde uma coisa, o que faz você retornar à vida pública, né? Já que você, como você mesmo já disse, vereador, prefeito 2 vezes, enfim, tem uma história já com a política, 2022, ano eleitoral, isso daí toca no teu coração e faz com que tu volte à ativa? Sempre digo assim, que quando a gente não sabe, em palavras exatas, dizer o que nos move a uma determinada atividade, o nome disso é vocação. E eu me sinto vocacionado pela vida pública, vocacionado para a política, política com P maiúsculo, né? Política do bem, com ética, com decência, com responsabilidade. A política eu tenho convicção, Alan, convicção absoluta, é o grande instrumento, é a grande arma positiva que a sociedade tem para fazer as transformações positivas em favor da sociedade. Sempre dou um exemplo para o pessoal. Sou professor de direito, fico muito feliz e muito honrado quando encontro na rua um aluno meu que tenha sido aluno e hoje é advogado, delegado, promotor, juiz. Me sinto orgulhoso, me sinto parte dessa história. Sim. Mas um professor ele vai tocando um a um, pessoa a pessoa. Na política pública, através da boa política, através dessa política com P maiúsculo, a gente consegue realmente fazer com que mais profissionais de educação tenham mais condição para levar a melhor educação para mais pessoas. A minha esposa é uma médica, muito especialista na sua área, me orgulho muito do trabalho dela. Uma boa médica como ela, né, cuida das pessoas, toca a vida das pessoas, salva a vida das pessoas uma por vez, a cada contato, a cada atendimento. Já a política pública de saúde, bem séria, bem feita, boa política, política com P maiúsculo, vai permitir que mais e melhores profissionais da saúde atendam mais e mais pessoas com melhor qualidade por mais tempo. Então essa é a magia e a beleza, justamente dessa política com P maiúsculo. E exatamente por esse tempo de intervalo, de reflexão, de amadurecimento, de vivência na vida privada, é que me reenergizou
para dar mais força e vigor para bem representar Gaspar, Blumenau, o Vale Europeu, o Vale Itajaí e Santa Catarina na Assembleia Legislativa. Ô Napoleão, mas é importante a gente mencionar, né? Como você comentou, vereador, eu vou bater bem nessa tecla, 2 vezes prefeito da maior cidade do Vale, por que a cadeira na LESC e não no Congresso ou não o Senado, por exemplo? Penso que a minha vida pública no município, ela se deu passo a passo, degrau a degrau, bem pé no chão. Fui 2 vezes suplente de vereador, prefeito por 2 vezes. Então penso que também na caminhada política estadual, essa repavimentação da minha caminhada também pode se dar passo a passo, degrau a degrau. Por outro aspecto, a nossa região, né, o Vale Europeu, o Gaspar, Blumenau, a nossa região do Grande Vale do Itajaí, não tem representatividade. A gente precisa de mais representatividade. Tá vendo aí? Eu tô ligado que todo mundo que tá vindo aqui, né, tá falando a mesma coisa e eu concordo, a gente não tem. E é verdade. Então a gente precisa incrementar. E no meu caso, justamente também por essa trajetória, né, chegar à Assembleia Legislativa, chegar como deputado estadual, tendo sido prefeito de uma cidade como Blumenau por 2 vezes, isso nos dá uma estatura, uma musculatura para garantir uma representatividade muito forte. Sim. Uma representação à altura do Vale, à altura da nossa voz, com peso, Sim. com musculatura, uma representação maiúscula, para de fato trazer aquilo que é importante para todos nós. E trabalhando pelos catarinenses, o que você pretende? Quais são as suas ideias e propostas? A gente pensa no sentido do macrodesenvolvimento do Estado para gerar cada vez mais competitividade, porque Santa Catarina hoje não compete só dentro do Brasil. Santa Catarina tem que ser uma competidora do mundo. Sim. Isso é preciso gerar competitividade. E a gente que passou pela gestão pública, né, e tem uma boa formação na área jurídica, na área do direito público, a minha especialização, mestrado, doutorado, são todos na área do direito público, a gente pode levar para a Assembleia Legislativa a capacidade de ser um advogado de defesa e um embaixador das causas que promovam o desenvolvimento, a prosperidade, a competitividade, a questão de impostos de maneira justa e especialmente para o dinheiro efetivamente chegar aonde precisa e onde é necessário, que é na vida real das pessoas. Vamos pegar um exemplo pontual aqui de Gaspar, Plano 1000, esse plano do governo do estado, né, que prevê um investimento da ordem equivalente a R$1.000 por habitante. Gaspar aí, nessa projeção, teria cerca de 70 milhões de reais aí anunciados em obras. Primeiro, isso não está na lei. Isso é uma carta de compromisso, é um pacto de uma boa intenção. Entendi. E que vale para 5 anos. O que está sendo desembolsado eventualmente é 1/5. Faltam 4/5. E isso não está na lei. Isso está numa carta de compromisso, está num termo de boa intenção, está num pacto de boa intenção. Aí, não só a representatividade, mas a representatividade maiúscula, com musculatura, a altura, com peso, isso vai garantir o desembolso efetivo. Então nós temos que ser vigilantes em relação a isso. Sim. Para que, por exemplo, esses 70 milhões previstos para Gaspar em obras importantes aqui, em todos os aspectos da qualidade de vida da população, elas de fato aconteçam. E outra coisa, o deputado é um embaixador, é um advogado de defesa das coisas que acontecem no dia a dia da cidade. Sim. Então, além dos recursos efetivamente, né, lutar por isso, lutar por essa efetividade, esses projetos todos, eles vão tramitar junto ao governo do estado. E aí, se não tiver de lupa, um deputado com estatura, com a vivência, com a maturidade de ter sido prefeito 2 vezes, saber os caminhos e saber onde o calo aperta, né, isso realmente é uma condição de representação diferente em favor de Gaspar. Sim. Napoleão, e hoje qual partido que você está? Eu sou do PSD, D de dado. PSD, D de dado. Sim. PSD representa o que para Santa Catarina neste momento? O PSD tem como seu presidente estadual, por exemplo, Milton Obus, que foi talvez o primeiro da geração de empresários que foi para a política para fazer a diferença através da boa política e como instrumento a qualificação da gestão pública. Ex-prefeito de Rio do Sul, né? Foi um prefeito super exitoso em Rio do Sul, por 2 mandatos, transformou Rio do Sul. Nós temos então hoje no PSD como referência, né, o nosso deputado Milton Obus, que não disputa a reeleição. Sim. Ele inclusive era um dos representantes aqui da nossa região, não vai disputar a reeleição, né, justamente em virtude da vida empresarial dele. Ele deu a sua contribuição à política, é aquela história do não carreirismo político. Exatamente. Deu a sua contribuição, passou, importante e hoje o aí, bastão está vindo para cá. Que bom, porque é importante a gente ter esse foco, né, de um time certo ali para
para a relação com os políticos. Demais fica estilo Renan Calheiros, estilo Sarney, é complicado isso daí. Por que nossa região tem ficado aquém da relação com o Vale e a Alesc? Tá tão distante, por que isso acontece? Às vezes é um problema de difícil solução, mas há muitas candidaturas, né? São muitos candidatos. E às vezes o candidato se lança candidato para testar o seu nome para a próxima eleição. Às vezes ele nem quer assumir aquele cargo, ele só quer se projetar para a eleição seguinte. Sim. E aí vai tendo muito candidato, o voto vai se diluindo e aí nos falta a representatividade. Para pegar o exemplo aqui da nossa micro-região, nós temos na micro-região aqui do Vale Europeu 4 deputados estaduais. O oeste de Santa Catarina tem 14, o sul do estado tem 10. Nossa. E aí, eventualmente, né, nem sempre também os 4 do Vale estão unidos em favor das mesmas causas. Exatamente. Mas a bancada do Oeste, quando vai reivindicar pelo Oeste, sentam 14 na frente do governador, cobrando a mesma pauta. Sim. Quando os do Sul sentam na frente do governador, são 10 cobrando pela mesma pauta. Exatamente. Então, no meu caso específico, eu já fui prefeito por 2 vezes. Realizei esse sonho e busquei contribuir assim naquilo que pude. Então, meu papel será o de ser deputado estadual literalmente pelos 4 anos. Serei deputado pelos 4 anos. Né? Não vai ter interrupção no meio do caminho, né? Em virtude de uma eleição de prefeito, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Da minha parte, não vai haver assim revanchismo, rixa, porque eu não sou candidato a nada nas eleições municipais. Entendi. Então, eu tenho toda a condição de imparcialidade, né? Para, no bom sentido da palavra, né, ser o articulador dos demais deputados do Vale, né, justamente por ter já passado por prefeitura, né, já ter cumprido esse papel, né, comigo eu não vou ser sombra de ninguém. Exatamente. Então eu vou ter a condição realmente imparcial de articular os deputados do Vale para que a gente tenha esta união em favor das causas comuns, e eu tenho certeza que esse papel a gente vai cumprir bem e vai ter peso de representatividade até na união e na articulação da bancada do Vale em favor das nossas causas, como o Oeste faz, como o Sul do Estado faz. Maravilha. Pessoal, a gente vai para o nosso segundo bloco aqui do papo com o Napoleão Bernardes, ex-prefeito da cidade de Blumenau, mas antes eu quero chamar a atenção de vocês para seguirem as redes sociais dele. Ele já está ali no Instagram, tem 22.900, isso aqui já te elege, né? Isso aqui já elege o homem, ó. Só pelo Instagram tá eleito. Ele é advogado, professor e doutorando e também mestre em Direito. Foi vereador por 2 vezes e 2 vezes também prefeito da maior cidade do Vale do Itajaí. A gente vai para o nosso segundo bloco, procura aí Napoleão Bernardes nas redes sociais. Ele é atual pré-candidato à Alesc. Não saia daí, já voltamos. Para você que ficou aí até agora, meu muito obrigado. Voltamos o papo aqui no estúdio do Valor Entrevista com o presença ilustre aqui, ó, marcante, ex-prefeito da cidade de Blumenau e uma série de coisas importantes já realizadas na política do estado de Santa Catarina. Vamos continuar? Tá à vontade, de boa. Na sua visão, quais são os principais desafios de Santa Catarina para os próximos anos? Essa pergunta é fundamental. Para ontem, infraestrutura na veia. Santa Catarina carece muito em relação à infraestrutura. Isso é que nem o corpo humano. Se entope a artéria, não tem jeito. O corpo tomba. Não é fácil. E a gente aqui em Santa Catarina tem muitas dificuldades, não só nas BRs, né, que é de conhecimento de todos, mas nas SCs, as rodovias estaduais. Elas estão deterioradas, estão num estado muito difícil e isso acaba, inclusive, afetando a competitividade do estado. Quando entope a artéria, né, quando a rodovia não dá mais conta, quando a estrada não dá mais acesso, isso mata emprego, isso mata empresa, mata sonho, mata oportunidade, mata perspectiva, além de matar as pessoas de modo propriamente dito. E, infelizmente, na nossa região aqui de Gaspar e do Vale, nós testemunhamos isso lamentavelmente todo dia. Então, para ontem, é infraestrutura na veia. Até porque Santa Catarina, como eu disse, ela não tem que lutar para ser competitiva para o Brasil, ela tem que ser competitiva para o mundo. Então, para o amanhã, né, o grande desafio é justamente pensar a competitividade e o Santa Catarina, né, em relação ao mundo, como um competidor, como um player global, inserção de Santa Catarina nessa nova agenda econômica internacional, nessa agenda econômica global. Isso passa desde a qualificação das pessoas para a nova agenda da economia, a qualificação das pessoas para a nova etapa do mercado de trabalho. Além do que, o olhar social. Nós temos cada vez mais desafios do campo social, cada vez mais é maior o número de idosos,
Até 2050 a gente vai ter uma inversão, né, com mais idosos, né, do que crianças nascendo. Isso muda por completo toda a dinâmica da perspectiva humana e, portanto, da focalização em relação às políticas públicas. A própria questão das pessoas com deficiência, né, das necessidades especiais, esse é um tema cada vez mais premente, o autismo, né, trazendo cada vez mais uma nova realidade, né, enfim, e todos esses aspectos, eles são fundamentais. Quando fui prefeito, a gente teve a oportunidade de fazer o maior programa do Brasil, o maior investimento do Brasil na área do paradesporto, permitindo a crianças, a jovens, a adolescentes, até adultos, né, que através do esporte possam ter a autoestima, a superação das suas limitações, menos remédio, menos problema de peso, mais autoestima, mais qualidade de vida, a integração das famílias. Recentemente nós tivemos no SESI, aí entre Blumenau e Gaspar, o Paragesc, ou seja, os Jogos Estaduais do Paradesporto, né, o que demonstra, né, eu estou dando esse exemplo pontual para mostrar que é preciso ter um olhar humano e também um olhar social, e a Assembleia Legislativa é justamente o local para se debater a sério, não só refletir, mas agir principalmente em relação às políticas públicas nesses mais variados temas. Exato, vamos resgatar um pouquinho da memória do Napoleão, vamos ver se ele está bem de memória. Você falou em infraestrutura. O que você, enquanto prefeito por 2 vezes da maior cidade do Vale do Europeu, fez com relação a isso? Nós fizemos o maior conjunto de obras da história de Blumenau e algumas, inclusive, têm correlação aqui na ligação Blumenau-Gaspar. Por exemplo, nós iniciamos, né, e o prefeito Mário fez a entrega à comunidade do binário da República Argentina, o novo complexo da República Argentina, que acaba contribuindo também com a melhor organização do trânsito na Rua Itajaí. Então, aquele binário República Argentina, a Rua Itajaí, é um dos acessos aqui e uma das vias de ligação Blumenau-Gaspar. E aquele complexo ali da República Argentina, novas vias, a ampliação lá da estrutura, ciclovia, também dá acesso ao Silvano Cândido da Silva, que vai dar acesso, né, por outra via em relação a Gaspar. Na relação Blumenau, por exemplo, em Indaial, Pomerode, nós fizemos o complexo do Badenfurt, o prolongamento da Humberto de Campos, isso para dar 2 exemplos pontuais, né, de obras locais, municipais de Blumenau, com recursos. Foi o maior conjunto de obras da história de Blumenau, financiamento internacional, e isso... Quando a gente vivia a maior crise econômica da história do Brasil, nós viabilizamos e legamos a Blumenau o maior conjunto de obras estruturantes de toda a história da cidade. E esses 2 exemplos pontuais que eu dei são obras com visão regional, que ajudaram Blumenau e Gaspar, como ajudaram Blumenau, Indaial e Pomerode. Então esse olhar regional ele é sempre importante, mesmo como prefeito vinculado a uma cidade, o nosso trabalho sempre foi o desse olhar regional. Na minha visão de turismo, por exemplo, muitas das ações de turismo que nós fizemos foram em sinergia, tanto com Gaspar, quanto com Pomerode, quanto com as cidades vizinhas, no sentido de promover o Vale Europeu, de promover o cicloturismo, de trabalhar de modo conjunto o calendário turístico das ações, a busca pela visibilidade da nossa região. Todos foram trabalhos feitos de forma consorciada, de forma conjunta, valorizando esse ativo aqui da União do Vale Europeu e que Gaspar é tão proeminente e que com tantos avanços também importantes recentes. Exatamente. Ô Napoleão, chega aqui pertinho de mim, olhando lá para a lente do Valor Entrevista, dá saudade da prefeitura de Blumenau, meu amigo? Dá orgulho do legado, dá orgulho das realizações. Eu tenho uma filhinha pequena, a Manu, vai fazer 5 anos em novembro. Por onde eu passo, vejo obras, ações, realizações. Eu sempre fico imaginando quando ela vai ter a idade para entender, para eu poder levar ela naqueles locais, mostrar para ela as placas, explicar essas realizações. Isso aí não tem preço. Esse fato enche meu coração de orgulho desde já. Eu vou andando, vou percebendo, vou visualizando e eu já fico imaginando o dia que eu vou poder mostrar para ela aquilo que foi realizado. Então, meu sentimento é um sentimento de orgulho em relação ao legado, sabendo que há acertos e erros, altos e baixos, mas com a certeza absoluta de que em todas as decisões houve 100% da máxima boa-fé e da consciência tranquila da busca pelo acerto. Eu entendo como uma etapa de vida cumprida, entendo que a fila tem que seguir, a gente tem que seguir adiante, né, buscar trabalhar em outros espaços, contribuir nesses novos espaços, né, para que outros líderes também surjam, também possam deixar as suas marcas. Então eu me sinto assim, com a alma leve, né, do dever cumprido, orgulho do legado, mas cada vez mais compromissado, até porque fui o prefeito mais jovem
e o mais votado da história de Blumenau, isso me traz uma responsabilidade para a vida, de onde eu estiver, poder contribuir decisivamente com o presente e com o futuro da cidade. Exatamente. Pessoal, nós estamos conversando com o Napoleão Bernardes, ele está aqui no estúdio do Valor Entrevista, trocando essa ideia sensacional com a gente, falando um pouco mais dessa vida política dele também. E é importante a gente falar uma coisa, você foi legislador, foi executivo e agora busca voltar a legislar na Alesc. Tem diferença aí, né, cara? Tem muita diferença. Eu penso ter sido um bom legislador, ter atuado bem no legislativo por uma razão. Eu, depois de um mandato como vereador, fui eleito o mais jovem prefeito da história de Blumenau, mas o mais votado da história de Blumenau até hoje. E quando a gente sai de vereador com um mandato só e é o mais votado da história da cidade, com mais de 70% dos votos, sim, penso que o trabalho foi bem aprovado. Né? O trabalho legislativo foi bem aprovado, ou seja, a gente sabe fazer o trabalho no legislativo. Fui para o executivo, fui reeleito com a maior votação proporcional do segundo turno em Santa Catarina, ou seja, a nossa ação no executivo também foi aprovada. E depois foi reconhecida. Já comentei aqui numa outra entrevista aqui no Valor, Alan, né? Fui a Washington convidado pelo Banco Mundial para falar sobre transparência, integridade para líderes do mundo, lá na sede do Banco Mundial em Washington. Recebemos o prêmio do CFA, que é o Conselho Federal de Administração, como gestor público do ano. Então a gente buscou atuar bem no legislativo e no executivo. Agora o desejo é retomar a atividade no legislativo, mas essa vivência, essa passagem pela prefeitura, tendo sido 2 vezes prefeito, isso faz a gente chegar na Assembleia Legislativa com outro olhar, sim, mais maduro, com muito amadurecimento, com muita maturidade. E isso qualifica a musculatura para bem representar a comunidade regional. Então a gente chegaria como um deputado estadual diferenciado, né, justamente por esse ativo, dessas 2 passagens por prefeitura, pelo executivo, pelo amadurecimento que isso gera, pela visão global que isso permite. Então eu tenho convicção que no legislativo a gente vai conseguir fazer, mais uma vez, um grande trabalho. Eu tenho convicção que vai ser o meu melhor mandato, né, será esse, pela maturidade, pela experiência, pela bagagem, pela vivência. A gente vai conseguir fazer um mandato para orgulhar todos que confiarem na gente nessa jornada. Napoleão, antes da gente passar aqui a mensagem final, mais duas perguntas. À vontade, claro, tá? Por favor, querido, à vontade. Que são importantes, são perguntas... Coração aberto. Importantíssimo isso, para quem está assistindo a gente está recebendo aqui Napoleão Bernardes, ex-prefeito da cidade de Blumenau, a maior cidade do Vale Europeu. São perguntas que vieram aí da comunidade, e uma delas é a seguinte: quais são as principais necessidades do Vale do Itajaí? Como eu mencionei anteriormente, infraestrutura é algo para ontem, é algo necessário e o Vale carece e sofre muito com isso. Isso vale para as rodovias, as BRs, né, em que o deputado estadual pode fazer a cobrança política, mas acima de tudo as SCs, as interligações entre os municípios, a integração da visão do transporte. Então toda essa questão da infraestrutura é para ontem. Mesmo as questões ligadas aos portos aqui da nossa região, isso alavanca também a economia. Sim. E também traz divisas, traz dividendos, traz ativos para a nossa região, o que é muito importante. A competitividade do Estado para projetar Santa Catarina para o mundo vai fazer ainda mais do Vale do Itajaí e do Vale Europeu a locomotiva econômica de Santa Catarina, e isso passa desde política de impostos, política fiscal, para ser justa, até a formação das pessoas, a qualificação das pessoas nessa dinâmica da nova economia. Então penso que são necessidades prementes, além, é claro, né, de trazer os recursos para as cidades. É na cidade que as pessoas vivem, é na cidade que o calo aperta. Então eu vou ser um deputado estadual parceiro número um, como advogado de defesa, como embaixador de cada causa de cada um dos municípios aqui do nosso Vale Europeu, de Gaspar, do coração do Vale e de todo o nosso Vale Europeu. Vou ser o advogado de defesa, o embaixador de cada causa importante e estratégica para o desenvolvimento de cada um desses municípios. O nosso gabinete, meu trabalho como deputado, vai ser quase que uma extensão de cada uma das prefeituras aqui de cada uma das cidades do Vale Europeu. Lá vai ser a embaixada, vai ser o posto de defesa das demandas comuns aqui, para lutar por recursos e para os investimentos, para que de fato as coisas possam fluir na área da saúde pública, para dinamizar, infelizmente, em virtude da Covid, né, cirurgias eletivas ficaram muito represadas aqui na nossa região. Nós temos um número gigante de cirurgias que pelo SUS estão represadas, e aí precisa ter visão, musculatura, parceria,
capacidade de cooperação para destrinchar e tirar esses projetos do papel. Recentemente estive em hospitais aqui da região que atendem a região como um todo, justamente já compreendendo toda a dinâmica de necessidades para que a gente tenha cada vez mais uma melhor saúde pública, com mais entrega, com mais qualidade para todos e com mais oferta de serviço para todos, porque saúde é pressuposto para tudo, né? A gente só pode realizar tudo o demais da nossa vida, em tendo boa saúde. Então esse é um ponto importante a se considerar aqui na nossa região também. Maravilha. Nossa última pergunta antes das considerações finais. Em 2018, você tinha a intenção de concorrer ao Senado, mas aí acabou se candidatando a vice-governador e o resultado não foi o esperado. Quais lições carrega deste processo que você viveu? Foi um momento de muito aprendizado porque percorri cada cidade de Santa Catarina, todas as regiões catarinenses, e foi muito honroso aos 35 anos de idade ter sido candidato a vice-governador de Santa Catarina. Não era o projeto inicial, o projeto era defender o Vale do Itajaí no Senado da República aos 48 do segundo tempo, por uma conjuntura partidária, de ultíssima hora, acabaram mudando a composição da chapa. Faz parte, são aprendizados, são amadurecimentos. Como eu disse, tudo na vida vai, calejando o ombro. Isso faz com que a gente também saia mais fortalecido, com mais vivência, com mais experiência, com mais maturidade, e por isso eu tenho uma convicção gigantesca de que este mandato de deputado estadual vai ser o mandato mais realizador que eu terei até aqui no meu currículo, na minha história, na minha trajetória. Foi um ótimo mandato de vereador, foram 2 gestões exitosas como prefeito, mas esse momento assim de aprendizado, de calejar, dessa imersão em outras atividades da vida privada. Então hoje eu tenho convicção que o melhor mandato que eu vou ter exercido até então será esse deputado estadual, com muita entrega, com muita realização. Estou muito animado, estou muito motivado, com plena força e total vigor para fazer um grande mandato que vai orgulhar a todos os catarinenses. Maravilha! Para a gente fechar a nossa entrevista com o Napoleão, bom, eu quero que tu deixe aí uma mensagem importante para os catarinenses, que as pessoas aqui do Vale Europeu, enfim, esse estado maravilhoso que é Santa Catarina, e claro, que estão insatisfeitas e desacreditadas da política. Querido Alan, primeiro te agradecer, honrado, feliz, estar do seu lado, ser especial, 600 edições. É uma história de vida muito bonita, de muita superação, de muita conquista. Você é iluminado e muito especial. Amém. Estar ao seu lado, a gente aprende sempre. Amém, meu irmão. Pelo seu exemplo, que é bastante inspirador aí para todos nós, de coração. E dizer que as vagas estão lá e serão preenchidas. Então vai caber a nós, sabermos bem escolher aqueles que vão nos representar. Deputados estaduais, 40 serão eleitos. Então, quantos mais forem da nossa região, melhor, e quanto mais da nossa região tiver musculatura, capacidade de boa representação, mais efetivos serão os resultados de retornos em favor da nossa comunidade. É isso. Pessoal, muito obrigado pela parceria de sempre, pela audiência. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Nós estamos aí prestando um trabalho social importante, que é dar luz aos pré-candidatos à Alesc e também ao Congresso Nacional e, claro, governo, enfim, está todo mundo envolvido aí com a política no ano de 2022. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado, deixa um like, faz um comentário. Se faltou perguntar alguma coisa, deixa uma pergunta aqui embaixo. O Napoleão está sempre muito assíduo aí nas redes sociais, ele vai responder para você com certeza. Muito obrigado, um abraço a todos, voltamos na semana que vem. Tchau! Obrigado, querido.